Boa tarde, quinto ano. Hoje é quinta-feira, temos aula de História e Filosofia, não é? E História começa hoje com a construção da cidadania brasileira. Tem bastante texto para a gente ler, então vocês vão acompanhando para poder entender. Se estivéssemos na sala de aula, a gente agora iria fazer o quê? Cada um iria dividir uma parte e ia ler um após o outro, não é isso? Para a gente poder trabalhar o texto, mas você vai acompanhando que você também vai entender do mesmo jeito. Quem era cidadão? Vamos pensar como foi o processo de construção da cidadania brasileira. No período colonial, diferentes grupos sociais conviviam nas terras brasileiras, como portugueses, brasileiros, indígenas e africanos. Lembrando que a nossa atividade vai ser no livro 2, página 222 a 224. E teremos atividades e ficha de atividades na página 119 e 120, como atividades complementares. Então, essa situação gerou inúmeras situações de conflito, até que em 1822 o Brasil se tornou um país independente. E uma pequena parcela da população estabeleceu quem tinha direito de ser ou não cidadão. Os cidadãos portugueses que vieram viver na então colônia portuguesa trouxeram consigo um grande arcabouço cultural. Não apenas a língua oficial do país, era a portuguesa, os hábitos do cotidiano, as comidas, as danças e as crenças também foram trazidos de Portugal. Durante muitos anos, o catolicismo, prática religiosa que veio de Portugal, foi a religião oficial do Brasil. Por conta desse caráter oficial, festividades da religião católica, a exemplo das festas juninas, tornaram-se parte importante da cultura de algumas regiões. E aqui nós temos uma atividade para vocês pesquisarem, de olho no local. Tá? Atividade para ser feita aí no caderno de vocês. As festas juninas ocorreram em todas as regiões do Brasil. Você já viu uma? Pesquise e registre em seu caderno como são comemoradas as festas juninas em sua região. Esse ano, por conta dessa pandemia, acredito que não vai haver uma festa como sempre houve, né? Uma festa junina. Mas aí acredito que vão ter várias lives, vocês vão poder assistir em casa, né? Vai comemorar de uma outra maneira, certo? Uma maneira mais resumida, sem aglomerações, né? Todo mundo de máscara, evitando assim as fogueiras, devido a ter muita gente com problema respiratório, né? Crianças especiais, né, que se assustam com fogos de artifício. E aí vai ser uma coisa mais sossegada. Mas aí você pesquisa sobre uma festa junina e escreve lá no seu caderno, tá certo? Não esqueça de colocar o cabeçalho. Para saber mais. Na atualidade, cada pessoa pode seguir a religião que escolher, ou até mesmo não seguir nenhuma. Se a pessoa também não quiser nenhuma religião, não tem nenhum problema. E se ela quiser escolher uma religião para seguir, também ela vai escolher. Ainda assim, o catolicismo é a religião da maior parte da população brasileira. Diversas são as festividades populares de caráter religioso, como as festas de 12 de outubro em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do Brasil. As festas juninas são homenagem aos santos católicos, Santo Antônio, 13 de junho, São João, 24 de junho e São Pedro, 29 de junho.
Página 223. Africanos de diversos grupos étnicos foram trazidos à força para o Brasil. Mesmo chegando aqui contra a sua vontade, eles passaram a fazer desse espaço seu local de vida, reproduzindo aqui as práticas com as quais estavam acostumados, como linguagem, hábito de alimentação e prática religiosa. Deixa eu selecionar aqui. Os cidadãos portugueses que vinham no Brasil não aceitavam essas práticas e, por terem direitos e posses, buscaram proibir ou controlar as manifestações da cultura africana. Durante séculos, os africanos e seus descendentes não puderam ser livres para manifestar sua cultura, tampouco suas religiões. Essa tem sido a longa luta dos afro-brasileiros ao longo de mais de 500 anos. Foram inúmeras as lutas dos afrodescendentes brasileiros para garantir seus direitos civis. Certamente a maior dessas lutas foi para se tornarem livres da escravidão. Foram muitos anos de escravidão aqui no Brasil. Vamos sair dessa página para a próxima página. Então, aqui nós temos direitos civis dos afrodescendentes no Brasil, tá certo? Dando continuidade aí ao assunto, da página 223, ok? Durante o período da colonização do Brasil, o trabalho pesado como aquele realizado nas plantações de cana-de-açúcar era realizado pelos africanos na condição de escravizados. São consideradas escravizadas as pessoas que trabalham sem receber nenhum pagamento em troca e não têm direito à liberdade. Então, elas eram consideradas escravas por não receber nada em troca e também por não serem livres. A manutenção do trabalho escravo se tornou uma questão política para Dom Pedro II, imperador que governou o Brasil entre 1840 e 1889. A Inglaterra pressionava o Brasil no sentido de acabar com a escravidão. O Brasil foi um dos últimos lugares da América a declararem a abolição da escravatura, seguido apenas por Cuba. A pressão inglesa não foi o único fator para a criação de leis que promovessem gradativamente a abolição da escravatura. Uma vez que os próprios trabalhadores escravizados pressionavam o governo cada vez mais por sua liberdade. Observe a seguir algumas conquistas da população africana e afrodescendente que resultaram em leis no Brasil e aos poucos garantiram a melhoria nas condições de vida dessas pessoas e o início da constituição de sua cidadania. Então, aqui está uma Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 1888. Foi uma carta onde considerava os escravos livres. Vamos saber um pouquinho mais sobre essas leis, tá certo? Na página 224. Acompanha aí. 1850. Lei Eusébio de Queiroz. Determinou o fim do tráfico de africanos escravizados. A partir desse ano, não se podia mais trazer nenhum escravo, africano. Foi determinado o fim desse tráfico. Passado, 21 anos dessa lei que não podia mais trazer nenhum escravo para o Brasil, se passou 21 anos, aí veio a questão
da lei do ventre livre. Que lei foi essa? A partir dessa data, 1871, as crianças afrodescendentes nascidas de mães escravizadas seriam libertas. Porém, essa lei não deu muito certo. Por quê? Porque os pais continuariam sendo escravos e as crianças eram consideradas livres. Mas aí, para onde as crianças iam sem os pais? Permaneciam lá na fazenda, né, no engenho de cana-de-açúcar. E aí as crianças permaneciam com seus pais que continuavam sendo escravos, porque a lei do ventre livre só dava a liberdade para as crianças afrodescendentes e nascidas de mães escravizadas. Então foi preciso criar uma nova lei, tá? Vem agora a lei dos sexagenários. Por que sexagenários? Essa lei libertou escravizados com mais de 65 anos de idade. Aí, novamente, não deu muito certo. Por que não deu muito certo? Porque libertar um escravo de mais de 65 anos de idade, ele já não suporta, né, o trabalho escravo, não suporta mais ter uma vida mais digna, porque a idade já está trazendo várias doenças, né? Cansaço físico, mental. E aí foi uma lei que também não deu muito certo, né? E aí se pensou no seguinte: vamos criar uma nova lei que garanta a todos, tanto o tráfico de escravo tem que ser proibido, as crianças sejam libertas, os idosos sejam libertos, e assim todos os escravos de um modo geral, todas as idades. E aí entra em ação a Lei Áurea, que determinava a abolição da escravatura, a abolição da escravidão e a libertação dos escravizados. Enfim, a Lei Áurea, ela trouxe esse aspecto de liberdade para os escravos, certo? Porque determinava a abolição da escravatura, o fim. Então vejam, né? Foi preciso criar 4 tipos de leis, até que uma no final, né, conseguisse alcançar um bom êxito. Agora vem a questão 1, mão na massa. Passaram-se mais de 130 anos desde a abolição da escravatura. Com o auxílio de um responsável, faça uma breve pesquisa e traga pelo menos uma notícia de jornal que indique ações de desrespeito aos direitos civis de afrodescendentes. Como o jornal não vai ser possível você encontrar, você pode ir até algum site da internet e fazer a pesquisa. E aí você registra aqui no seu livro. Então, vocês também vão ter atividades de fichas. Atividade complementar no livro de fichas, certo? Página 119 e 120. Baseada aí nesse conteúdo sobre os afrodescendentes, tá bom? Então, agora a gente finaliza aqui a nossa aula. Espero que vocês assistam o vídeo até o final, né? Tenham assistido até o final. E façam as correções das atividades anteriores. Tá bom? Tchau, fiquem com Deus.